categoricamente: aquele que vive em mim, aquele que crê em mim jamais morrerá. Agora, o que acontece é que nós mistificamos muito a figura semântica da morte. A morte vem, a morte está próxima, a morte é exterminadora do sonho, a morte acaba com os destinos, a morte separa as pessoas. Pode fazer tudo isso, mas ela não tem poder sobre o que está em Cristo, porque é nova criatura, coisas velhas passaram. A morte não é coisa nova, a morte não conhece o novo nascimento. No novo nascimento, a morte não pode interferir. E quem nasceu de novo não morre mais. E não vai sofrer os efeitos da morte. Agora, para isso é necessário crer. É necessário viver agora como se estivesse vivendo a eternidade. Eu sempre falo da eternidade presente. Nós, os cristãos, vivemos a vida presente, vivemos a eternidade presente, não por nós, mas confiando nas promessas de Cristo. As promessas de Cristo, elas não podem mudar. E quem crê, crê. Agora, crermos pela metade, crermos superficialmente, crermos quando estamos na ânsia de receber alguma coisa, essa fé não é básica nem real, não tem raiz no reino de Deus. Então, morte existe. Quem foi que criou a morte? Nós estudamos na semana passada que a morte não foi criada por Deus. Aí Deus é a vida. Por que a morte existe? Deus não criou a morte. Deus fez menção da morte. Porque Deus conhece tudo. Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, ele sabia até que Adão ia morrer. Quando fez Adão, sabia que Adão ia morrer. E para Adão não morrer sem aviso, ele diz: não coma do fruto da ciência do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morrereis. Então a morte não existia. Adão comeu do fruto, a morte apareceu. Então, está explicado biblicamente que quem criou a morte foi o homem. Nós que criamos a morte. E o pior é que nós, além de criarmos a morte, nós temos mantido a morte. Quando a Bíblia fala, as virtudes do céu serão abaladas. Muitas virtudes do céu nós deixamos morrer, permitimos que morresse em nós, e estamos ao lado de mão dada com o Senhor, que é a vida. Isso é um pouco contraditório. Isso é um pouco de noção que traz um crente remorso. Eu estou com o do meu lado, que me prometeu estar comigo todos os dias, a vida. E por que eu estou subjugado à morte? Nós estamos livres, libertos pelo Filho Jesus Cristo. Então, vem o que vier. Na vida cristã, nós estamos prontos para vir o que vier. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. A morte não pode, nem deve, nem tem poder para assustar o cristão, de maneira nenhuma. Assustar por quê? A morte não existe mais. Quem está em Cristo pode dizer: eu não conheço a morte, nem respeito essa morte. Se vier, veio. E essa morte não é absoluta. Essa morte não tem poder sobre o cristão. Se ela vier, é permissão divina. E se Deus permitiu, porque sabe que o nosso estágio aqui na terra será muito sofrível, pode até nós perdermos a fé, e antes disso o Senhor permite que a morte faça o seu papel, e o Senhor olhar e dizer: bem-aventurado aos olhos do Senhor são a morte dos seus santos. Então,
Por isso a Bíblia diz, por isso Paulo diz que em Cristo ele é mais do que vencedor. Se nós não tivermos essa esperança, não tivermos essa consciência, nós não podemos levantar a bandeira da vitória. Nós somos vencedores, porque até a morte que assusta o mundo não tem poder sobre nós. E tem mais, alguém fica preocupado, não, eu vou morrer e eu não vou ficar debaixo da terra, não vou saber o que vai acontecer, vai passar muito tempo, meu pai morreu há 50 anos, minha mãe morreu há tantos anos, e está esse tempo todinho, está preocupado. Você é dono do tempo, você não vê, não lê a Bíblia dizer que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, e você está preocupado com o que vai, o tempo que vai passar. Quem morre é como quem dorme, e a morte é um símbolo real do sono. Você se deita às 7 horas da manhã, 7 horas da noite, cansadinho, se acorda no outro dia de 8 horas, mas parece que deitou naquela hora. É rápido. Então assim é a morte. Você vai descansar e de repente você vai ouvir, imediatamente você vai ouvir a trombeta. É Cristo trazendo você do sono. Então, medo de quê? Preocupação com o quê? Se estamos com Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, o medo da morte passou. Nós estamos crendo naquela expressão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor sabia que nós íamos morrer naquele dia. E até hoje, após 2000 anos, quando Cristo voltar, o ladrão pensou que foi ontem. Assim vai acontecer conosco. Vamos descansar em paz. Vamos descansar com Deus. E quando nos levantarmos, nós vamos pensar que levantamos de uma noite de sono. Pode passar 100 anos, 1000 anos, mas vamos levantar como se dormíssemos à noite, e o raiar do sol, da justiça, do dia triunfal da vida de Cristo, nós vamos nos acordar rapidamente. Para os mortos, para os que dormem, o tempo não existe. Então, nós temos que crer nessas verdades. Não, mas ninguém quer morrer? Não. Mas nós que conhecemos, eu digo isso com prioridade e propriedade, nós que conhecemos a alegria do céu, a paz do céu, nós não temos medo dessa coisa chamada morte. Nós sentimos e vivemos a alegria do céu. Quando o ser humano vai morrer, é o cumprimento da lei da vida: nascer, crescer e morrer. Essa é a lei natural. Pois não? Pastor, a gente não pode, como cristão, cair com aquele mesmo erro que Ezequias cometeu. Quando ele foi avisado da morte, desesperou-se, angustiou-se, a ponto de querer mais anos de vida. O Senhor concedeu e ele passou por um desastre de vida. Então, o cristão tem que ter esse exemplo de Ezequias como uma aceitação de que Cristo que está chamando, é o momento dele não recusar Cristo e para os braços de Cristo. Eu escutei aqui mesmo nessa igreja um dizer muito bonito, acho que foi do pastor Jessé, que disse: eu quero ir para casa. E a esposa parece que fez assim: não, vamos para a nossa casa lá. E ele disse: não, é para a casa do Pai. Ele entendia que Deus estava levando ele para o lar celestial, para a sua morada eterna. A gente precisa entender isso. Eu posso até estar sendo um pouco brusco, mas eu entendo que quando o cristão não quer aceitar a morte, sempre que se desespera, ele naquele momento também está rejeitando a Cristo. Porque é um chamado de Jesus para que ele descanse no seu mesmo valor, para que ele não veja coisas que ele não suportaria em vida.
Quem crê no amor de Deus, crê no seu chamado. Nós sabemos que é primordial. Nós sabemos que Deus nos ama. E que Deus nos ama não vai nos tirar da vida. Ele vai nos impossibilitar de passar por momentos que poderia, como eu disse no início, até fazer morrer a nossa fé. E a Bíblia diz que Deus nos dá provações maiores do que a gente possa existir. Então, se Jó não tivesse capacidade de viver aquilo, Deus tiraria a sua vida antes, promoveria a vida antes de passar por aquelas situações. Então, o caso de Ezequias, o Senhor viu o que ia acontecer com ele os 15 anos e disse assim: por amor eu vou tirar ele, eu vou mandar avisar, ainda avisar: olha, prepara a tua casa que eu vou te chamar. Isso aí é muito respeito. É Deus respeitando o homem, e Deus respeita o homem. Eu não duvido, eu não tenho dúvida nenhuma de que o cristão mesmo, quando está perto de partir, Deus lhe avisa. O caso do pastor Jessé: estou cansado, ele disse. Estou cansado, estou querendo ir para casa. A esposa diz: meu velho, vamos para casa. Vamos lá para onde os cavalos. Não é aquela casa não. Eu quero ir para a casa do pai. E pouco tempo, ele foi embora. Deus avisou, Deus avisa. Deus disse que não tem nada escondido dos que amam. Ele avisa. Então, o cristão tem que aceitar com alegria a morte ou desesperar. Quem desespera da morte não acredita no amor de Deus sobre a sua vida. A morte chegou. Nós falamos uma lição dessa a um grupo de jovens, vamos chamar de agoreiro. Não, papai, morte, Deus fez ninguém para morrer, Deus fez ninguém para morrer. Não, Deus fez para viver. Agora, o pecado mata. E o salário do pecado é a morte. E a morte é um assombro. Mas nós não. Nós andamos numa estrada, num caminho que é a verdade, Jesus Cristo. Então não temos medo de nada. Nada nos faz medo e não nos faz parar no caminho da fé. Desde Adão, pela desobediência, foi criada a morte para coexistir e exercer o seu poder sobre as pessoas. Então a morte coexiste e exerce o seu poder. Que poder a morte exige? Por que a morte exige poder? Não sabe o que vai acontecer. O que é que tem do outro lado da vida? Ou então, a morte é o fim de tudo, então eu vou perder todas essas belezas que tem. E quando Jesus diz assim: quem amar pai, mãe, filho mais do que a mim, não é digno de mim, porque não vou querer partir. O amor ao pai, a companhia da mãe, a companhia do filho, vai segurar para que ele não morra, para que ele não parta, não vá para Deus. E muitos têm feito isso, mas o Senhor ama e quer nos livrar de tantas coisas. O cristão, uma vida coberta de graça, de paz, de amor, de misericórdia. O Senhor diz assim, observa, aquele filho que ele confia, ama, vai destruir moralmente, vai trazer muito sofrimento e lágrima para aquele meu servo. Então, chama. E não queria ir por causa do filho, não vou deixar meu filho.
Porque o cristão que gosta dessa vida tem sempre uma desculpa. Conta que uma mulher recém-casada, com 2 filhos, adoeceu. O pastor foi visitar, ela disse: meu pastor, ore para que Deus me cure, porque eu peço a Deus que me dê vida até ver meus filhos crescerem. A mulher foi curada e os filhos cresceram. A mulher, quando os filhos se casaram e começaram a ter neto, a mulher adoeceu novamente. Aí o pastor, ore para que eu viva até ver meus netos crescerem. Netos cresceram, ela é viver, a mulher é viva ainda. O que é que aquela mulher queria? Que os bisnetos crescessem, que os trinetos crescessem, quadrineto crescesse, e assim todo tempo não queria morrer. É uma maneira que nós às vezes mostramos que amamos a vida material e queremos encobrir. Não, meu amor está nisso aqui, meu amor está nessa terra, a minha esperança está nessa terra, a minha raiz está aqui. Então, o Senhor Jesus disse: quem amar mais essas coisas vai vir de mim, porque eu posso querer levar e você até blasfemar. Eu não sei, não vai entrar na história da árvore genealógica da minha família, porque é uma irmã de meu pai, mas conto que era um menino que fazia do menino um Deus. E às vezes acontece nas igrejas, a mulher leva os filhos para a igreja e fica balançando, o outro passa para a outra, a outra fica na hora do culto. Quem veio ser adorado? Foi Deus ou aquele menino? O menino está sendo tomando o lugar de Deus, a criança. E essa minha tia tinha isso. O menino cresceu, bonito. E de repente, quando tinha 12 anos, o menino morreu de repente. Aí ela saiu louca pela rua, dizendo: Deus levou meu filho para comer, Deus que fez um rato do meu filho, Deus matou meu filho. E era crente. Culpou Deus, falou na rua tanta blasfêmia, porque Deus levou o filho. Eu não sei se depois daquilo ela se converteu e viu que a realidade da vida não é um ser humano. A realidade da vida cristã não é uma pessoa, não é um grupo de pessoas, e sim a fé em Deus. A morte é uma coisa natural, ela vai habitar entre nós. Qual é a família que não perdeu um ente querido? Qual é? E nós ficamos muito mais coerentes e confiantes na justiça quando um parente nosso morre por ser marginalizado pelo pecado. O vício, desvio social. Se acontece, isso nos sensibiliza, mas já sabemos que o ímpio não vive muito. Não seja ímpio demais para não morrer de fora do tempo. Então a morte ela é temporal e atemporal, de acordo com a prática e vida das pessoas. Mas Deus é quem mais é acusado de permitir a existência da morte, sendo Deus presciente que a morte poderia nascer e reinar sobre as fraquezas humanas, tinha alertado a Adão para que não copiasse a morte com a desobediência. Nós, desobedecendo a Deus, estamos criando a morte, talvez nem a morte física, mas a morte de nossos preceitos, conceitos e amizades. Por causa
erro, do pecado, da maledicência, tem muitas amizades que estão mortas. E a vida sem amizade é uma folha seca no deserto. Nós precisamos da amizade, do amor, do respeito, da consideração dos outros, porque um ser humano não pode ser feliz, precisa da felicidade dos outros. Deus criou as pessoas assim. Eu sou feliz porque as pessoas que eu pus isso com ela me amam, e eu amo essas pessoas. Eu torço pela felicidade dessas pessoas, e essas pessoas torcem pela minha. Mas eu, unicamente com o que eu sou, com o que eu quero, com o que eu penso, nunca poderei ser feliz. E a morte tomou conta das fraquezas humanas, e mesmo tendo sido, os seres humanos deixaram ser a pena da morte, mesmo sendo alertados por Deus. Não coma, não desobedeça, não faça isso. Isso nós temos toda hora. Por quê? Nós temos dentro de nós o Espírito que nos conduz a toda a verdade. Então pensamos numa coisa e o Espírito Santo diz: não faça. Por isso as pessoas abruptas, essas pessoas sempre sofrem de remorso. As pessoas que não têm paciência de esperar, de deixar as palavras duras se harmonizarem, deixar que a ebulição da reação humana apure, essas pessoas geralmente vivem em remorso. Vivem em remorso. Porque tudo isso é ação da morte, para acabar a amizade, para acabar o respeito, para acabar o casamento, para acabar as estruturas sociais. Tudo isso é ação da morte. E quem nasceu para a vida tem que conhecer essas coisas, tem que deter essas coisas para que não entre no arraial da sua liberdade e da sua fé. Mas Deus, a quem mais é acusado sobre de permitir a existência da morte, sendo Deus presciente que a morte poderia nascer e reinar sobre as fraquezas humanas, tinha alertado Adão para que não criasse a morte com a desobediência, porque assim como um só homem veio à morte. Alguém pode dizer assim: mas pastor, como é que o senhor pode dizer que Adão que criou a morte, que Deus não criou? Está escrito aí: assim como por um só homem veio a morte, foi Adão. Então foi por Adão que a morte veio. Não, Deus não é culpado da existência da morte. Mas foi o desejo de grandeza por parte do homem que trouxe sobre todos os seres a existência da morte. O desejo, o orgulho, a vontade de ser maior que os outros, a exaltação humana, que é a maior corrente na vida das pessoas para chegar ao próximo e a Deus. A exaltação: não, eu quero ser igual a Deus. Eu vi Satanás. A palavra de Satanás é um soneto no ouvido de quem vive na carne. No ouvido de quem vive no Espírito, isso é um maremoto, não deve ser ouvido. É um ultrassom, não pode ser ouvido por quem está em Cristo as palavras de Satanás. Se parar para ouvir, pode saber que vai passar pelas consequências. Muitas coisas, muitas lâmpadas no seu espírito vão se apagar. E a lâmpada para os pés e luz para o caminho desaparecerão. A palavra de Deus perderá o seu poder, perderão a sua eficácia, se nós deixarmos morrer a virtude do céu que Deus nos concedeu. Mas foi o desejo de grandeza da parte do homem que trouxe sobre todos os seres
viver das cenas da morte. Daí em diante, as pessoas têm neste inimigo que tem tirado a paz da maioria delas, e por amar as pessoas, Deus também se constituiu inimigo da morte, para nos defender, a combater até o fim. A morte será a última inimiga a ser vencida, quando todos aqueles que foram atingidos por ela ressuscitarem. Mas antes que chegue este dia, o Senhor nos garante a vitória sobre a morte e também a sua aniquilação. Os mortos no Senhor esperam a vida, e os vivos creem que já mais morrerão. Essa é a grande esperança e consciência do crente. Os mortos que morreram no Senhor sabem que vão ressuscitar, aguardam a ressurreição, estão no sono tranquilo, sonhar nos braços de Deus, dormir no Senhor. Termo muito bem empregado na Bíblia. Dormir no Senhor, estão com a consciência de que vão ressuscitar. A Bíblia diz que morre o homem, ele vai por seio de Abraão ou Boaz. O que é o seio de Abraão? É justamente esse descanso, é uma morte com consciência de salvação. O ser humano, quando morre, tem essa consciência e vai para Deus ou para Satanás. E o que é o Hades? A morte com consciência de perdição. Por isso estão em agonia, estão sedentos, pedindo: Lázaro, toca aí o dedo na água e bota na minha língua, porque estou em tormento. É morrer sem Cristo, já começa a passar tormento pela consciência de perdição. E quem morre em Cristo já morre consciente na esperança de ressurreição e de vida eterna. Então, por que as pessoas se desviam tanto dessa esperança? Porque não creem. Porque não creem. E tem muitos que afirmam que creem e não creem. É uma fé superficial. Não é uma fé real. Uma fé que enfrenta gigante feito Davi. É uma fé superficial. Eu creio. 10 leprosos criam que Deus podia curar, que eles podiam curar da sua lepra. Mas somente um voltou para que o Senhor também curasse sua lepra espiritual. Esse realmente creu com intenção de uma vida eterna. Os outros creem com a intenção de viverem bem uma vida material. E tem dentro de igreja muitas pessoas pensando assim. E tem igreja aí grande, formada, ensinando essa doutrina. Esse não tem poder sobre a morte. Esse não tem, e vive em remorso, em agonia, quando tem uma enfermidade. E às vezes nem precisa ter enfermidade, porque a sua igreja é o hospital. A manipulação da sua mente faz com que ele seja curado de tantas coisas que ele está sofrendo, as quais a própria igreja infundiu na sua mente. Se um líder dizer assim: irmã, a senhora está, o irmão, a senhora está com a doença terminal, uma doença séria, Deus lhe falou isso, venha para eu orar pela senhora. Quem é que não vai? Talvez não vá uma fonte feito Deus, porque assim, Deus não manda recado não. O seu Deus é o meu também. Por que ele não me disse? Vou dizer a você. Mas se não tiver essa estrutura, vai. Conta uma história que dá muito bem para essa situação. Fizeram um acordo, 10 rapazes fizeram um acordo para colocar no meio da doença. E o cara, atlético, forte, pulando, cheio de alegria,
vendo aí o cara, senta aí, ó, o primeiro vai dizer que rapaz está de amarelo, está diferente, o olho fundo, rapaz, tu está doente. E disse, todos nós 10, vamos fazer isso com ele. Vai ver o que vai acontecer com esse cara fora. Aí saiu o outro, rapaz, tu está doente. Não te disseram isso não? Deu, o cara disse, rapaz, a coisa está feia. Nos nomes, o cara está se deitando no banco da praça. Pega esse cara, é apostal. Mulher apostal. Não tinha nada. Mas o testemunho das pessoas fizeram com que a sua mente admitisse que ele realmente estava bem. Agora, um líder que fala isso, a pessoa não vai acreditar, vai chegar, aí depois no outro dia vai mandar na frente e diga que Deus me curou disso. Olha, eu estava assim, o pastor não comigo, e eu estou novo, estou curado. Os outros, que a grande parte da doença do povo é semântica, é psicológica, aí ó, enche a igreja de pessoas curadas. O Evangelho é para curar? Não. Cura por consistência da ação. Mas o Evangelho não é para curar corpo físico, não. O Evangelho foi para curar espiritualmente. Jesus veio para curar? Não. Jesus veio para salvar, não veio para curar. Agora, por que ele curou? Jesus, movido de íntima compaixão, curou os seus enfermos. Íntima compaixão pela humanidade, curou os seus enfermos. Mas não veio para curar, não. Veio para salvar. E para poder ele fez. Agora, estão mistificando o Evangelho com cura, com milagres. Jesus veio fazer milagre? Não. Ele veio trazer a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. E a sua palavra enchia o coração das multidões. Então veio para isso. Agora, fez maravilha? Fez. Primeiro, na ressurreição de Lázaro, o povo não acreditava que Jesus tinha o poder sobre a vida. Não acreditava. Jesus chegou diante de um defunto de 4 dias e disse assim, sai daí e vem. E ele saiu, o homem com a carne normal, já em putrefação, decomposição, para mostrar ao povo que Jesus tinha poder sobre a vida, tinha poder sobre a morte, e a morte não era o fim para quem estava em Cristo. Mas, infelizmente, tem pessoas que falam de fé, decantam a fé, mas a fé não conseguiu permear o seu interior. Pastor, Sim. Esse estudo está iniciando, certamente vai ter mais coisas. E eu gostaria só de comentar alguma coisa sobre a segunda morte. O Apocalipse fala muito bem sobre a segunda morte. Mas a gente, nesse primeiro momento, a gente pode imaginar então que nós temos uma primeira morte. Deus nos dá a possibilidade de crer em Cristo para nos livrar da morte. E Apocalipse fala que aqueles que forem encontrados no livro da vida serão chamados para junto do Pai, e os que não estiverem no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Que seria essa primeira ou segunda morte? Existe esse momento? A primeira morte é a morte daquele ser que nasceu de papai e mamãe. Ou seja, fisicamente, nascemos, crescemos e morremos. Essa é uma lei que não pode ter variação. Durante a
primeira vida, a vida de papai e mamãe, a vida social, a vida material, é dada à pessoa a oportunidade de nascer de novo. Então, como é que nasce de novo? Não da carne e do sangue, mas da água e do Espírito, da fé e do batismo. Quem nasceu de novo não morre. É o nome escrito no livro da vida, é registrado por Deus. Esse não morre. Não, agora a morte tem uma segunda morte, que é a morte espiritual para quem não aceitou Cristo. Então, os que aceitaram Cristo, esses não vão fazer parte da segunda morte. Aí o ancião da igreja diz assim, que a morte acontece assim: quem nasceu uma vez, morre duas, e quem nasceu duas, morre uma. Como, Senhor? Tem que explicar isso. Quem nasceu somente do papai e da mamãe, morre fisicamente e morre espiritualmente. Quem nasceu de papai e mamãe e nasceu da fé, morre somente uma vez, que é a morte física. Então, isso aí nós temos que entender isso. A nossa carne não é herança divina. A nossa carne é herança paternal, hereditária, nossa carne. Então essa vai morrer. Não tem outra esperança. A carne é pó e volta ao pó, vai morrer. Agora, o espírito que nasceu de novo, esse não morre. É o que estão no lado da direita de Deus. E os que não aceitarem Cristo durante o período de vida que Deus dá, as pessoas não aceitarem, então serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E essas palavras da segunda morte não é uma palavra definitiva na imaginação, porque se foi a segunda morte, o inferno não teria eterno. A Bíblia diz que a vida eterna e a morte eterna. Essa morte significa afastamento contínuo e eterno de Deus. Então, quem está lá jamais sai. Então, é uma morte, o inferno, a segunda morte não é uma morte do Espírito. Também fala na Bíblia que os espíritos que não estiverem em Cristo serão aniquilados. Essa aniquilação não significa morte, significa aniquilado da graça, do arrependimento, do perdão, porque estão do lado que não pode ter mais comunicação com o lado da graça, da fé e da salvação. É interessante isso. Muita coisa que nós às vezes não nos aprofundamos, mas é interessante. Por isso, Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo, senão você não vai viver a vida eterna. Quem não nasceu de novo não pode viver a vida eterna. Daí em diante, as pessoas têm esse inimigo que tem tirado a paz da maioria delas. E por amar as pessoas, Deus também se constituiu inimigo da morte, para nos defender, a combater até o fim. Deus se constituiu inimigo da morte. Por quê? A morte, em um lado, é bênção, e em outro lado, inimiga. Nós às vezes ficamos pensando assim, no dia final, lá está o Senhor sentado sobre o trono, parado a uma distância da terra, sobre a nuvem, um trono de nuvem, e nós vamos ver Jesus dizer assim para
os salmos. Vinde e bendite meu Pai, possuí por herança o reino, e olhar para a multidão dos perdidos e dizer assim: fartai-me de maldito para o fogo eterno. Tem pregador que acrescenta: eu não quero ver vocês estão desgraçados para toda a vida, para toda a eternidade. Eu fico pensando, quem faz isso, quem deixa a pessoa que você ama numa situação ridícula, você também então inimizado com aquela pessoa. E eu não tiro da minha mente que é um dia muito triste para Jesus ver aquela multidão dizer: fartai de mim, maldito. E fica inimigo da morte, porque ela fez com que todos esses fossem para a morte eterna. Porque Deus não ama somente a gente, não. Deus não ama somente os crentes. Deus ama todas as criaturas. Ele está feliz conosco que já somos dele, mas ele está preocupado e sofrendo com aqueles que ainda não são dele. E ele não vai sentir prazer como alguns crentes sente prazer, até se enche, se ufana de exaltação. Você é crente? Graças a Deus. Tem outro que diz assim: sou pela misericórdia. Como é diferente? Como é diferente? Pela misericórdia de Deus eu sou. O Senhor tocou no meu coração. O Senhor fez um arranjo, uma cena que eu notei que era carente da sua graça. E eu aceitei. Nós somos crentes, não é porque somos bonzinhos, não. Talvez se alguém tivesse a experiência com Deus que nós temos lá fora, seria muito melhor crente que a gente. Quando eu observo na minha vida cristã, na minha vida ministerial, e vejo que quando a pessoa que é perverso, ruim, mau exemplo na rua se converte, se torna um crente melhor. Às vezes o melhor crente da igreja se torna aquele. Por quê? Eu devo muito a Deus. Eu fiz tudo isso, vou querer desfazer o mal que eu fiz. Vou querer fazer o bem. Igual o Zaqueu, né? Devolver 4 vezes. 4 vezes mais. Vou querer fazer o bem. Vou querer mostrar ao Senhor. Vou pensar ao meu Senhor o mal que eu fiz. Agora como? É um carola feito eu, feito a irmã de lá, feito eu, nascido na igreja, crescido, nunca se envolveu com coisas sérias e graves. E o que é que eu tenho para fazer? Aí, na conversão, na minha conversão, alguém aí que se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo, que pecado eu fiz? Como é que eu vou lá para frente? Se eu não fiz pecado nenhum. O que é o pecado? Aí dizia as professoras do Dominicano: desobedecer pai e mãe, mentir, roubar, fazer isso, fazer aquilo. Nada. Não tem nada escrito na minha mente sobre pecado. E agora? Aí o Senhor me chama. E eu vou me converter de quê? Precisava instrução. Você não pecou, não fez erro nenhum, mas você é descendente. Os seus o teu Adão, que é o representante, errou. E todos pecaram. Todos pecaram. Mas, mesmo assim, levantei a minha mão, fui lá para frente. Não mudou nada, porque já era crente, mas para que eu fosse
vigorizado para fé, para pregar, para sair, eu vivi uma experiência, como já disse aqui os irmãos, e essa experiência me deu, me acendeu o fogo espiritual. Sim. A semelhança do batismo de Jesus, ele não precisava ser batizado, mas ele cumpriu a lei. E eu vivi como todos os irmãos aí vivem e sentem, já sentiu a alegria do céu. E nesse momento que o Senhor me chamou, eu estava bem perto, desde 12 anos o Senhor me chama para ministério. E eu fugindo, parece que até só fui assumir o ministério com fazer 41 anos de ministério, estou com 78, quase 40 anos. É que eu me rendi. Então, mas o Senhor tocou profundamente em mim para que eu tomasse essa. Eu comecei a entender o que Paulo viveu. Paulo era um homem direito, correto. Seguia a lei do judaísmo. E ninguém ia convencer ele de que ele era uma pessoa errada. Ninguém. Até para perseguir o grupo de Nova Seita, ele saía convicto que estava fazendo trabalho para Deus. Mas Deus tinha que ter um choque direto com ele. Ele viu no caminho de Damasco a luz e se rendeu. Eu acredito que todo crente viu essa luz, sentiu esse impacto com Deus. E depois desse impacto, então a gente diz o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem irá por nós? Quem irá defender o meu evangelho? Quem irá lutar pela salvação dos perdidos? Quem? Aí o crente impactado com a presença e a luz de Deus, do Senhor Jesus, diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Coisa bonita, palavras de fervor, de poder. O pastor, como diz aquela música do Roberto Carlos, quando essa luz aparece, que luz é essa? Essa luz só pode ser Jesus. Miséria. Os mortos no Senhor esperam a vida, e os vivos creem que jamais morrerão. Com essa esperança gloriosa que a morte de nós foi passada, porque Deus mesmo, sendo soberano sobre ela, submeteu-se em Cristo à morte para nos resgatar dos seus domínios. Deus mesmo, porque a Bíblia diz assim: e Deus estava com Cristo resgatando o homem, estava com Cristo na cruz resgatando a humanidade. Deus mesmo se fez inimigo da morte, assumiu esse papel de acabar com o poder da morte na cruz junto com Cristo, para nos resgatar dos seus domínios, porque todos nós pecamos, a exemplo de Adão. Isso eu precisava ouvir muito das professoras de escola dominical de criança, mas nem todas as crianças. Geralmente as crianças da igreja, antes de ir lá cristão, têm que saber essas coisas. Assim todos nós criamos a morte para nós mesmos e contraímos o mal que tem como salário a morte. Romanos 6:23. A morte existe não por criação divina, mas mediante a sua justiça. E agora? Ela é permitida pela justiça, e Deus é justo. Deus é justo.
Justiça esta que implica na responsabilidade pessoal. Justiça de Deus mediante a responsabilidade individual. Jesus diz assim, a Bíblia diz, ninguém dará conta. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É essa justiça e essa liberdade individual que vai fazer com que você seja carimbado para a vida ou para a morte. E esse carinho não é dado por mérito. Não, eu nasci no Evangelho, passei 50 anos no Evangelho, Deus me levou, aí eu não. Esse aqui é especial, esse aqui é terceira idade, esse aqui é exclusivo. Carinho, não existe isso. Não existe isso. Aceitei Cristo há 60 anos atrás, 70. Apareceu ontem, converteu ontem, pode ser mais especial do que ele. E a grandeza do Espírito Santo na vida das pessoas é que esse que nasceu ontem é maior do que eu, e eu não tenho nenhum sentimento de revolta, nem de inveja. Por quê? A Bíblia diz assim, cada um considera os outros para si mesmo. Alegre com o que nasceu ontem e se tornou maior do que eu que nasci há 70 anos. Isso é a natureza cristã. Isso é a coerência da fé. A morte existe não por criação divina, mas mediante a sua justiça. Justiça esta que implica na responsabilidade pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Ninguém paga pelo pecado de filho, nem pecado de pai, nem pecado de mãe. A alma que pecar, essa morrerá. É justo que as pessoas paguem todos os seus conscientes erros. É justo. Para Deus, mediante a sua justiça, a lei da semeadura não pode ser abolida. Mas a morte existe para fazer justiça à carne, porque são os frutos dela que escravizam as pessoas na morte. E se Deus não permitisse a sua existência, teríamos um viver eternamente sofrível nos dissabores da carne, e a morte irá nos livrar destes dissabores, porque após a morte passamos a descansar eternamente nos braços eternos do Senhor. Então, aí está explicado o amor de Deus e a justiça de Deus. Se nós vivermos para sempre na carne, nós íamos viver para sempre em agonia. O crente não sofre agonia, sofre sim. Desentendimento familiares, necessidade, tribulações. Não sofre. E se nós vivermos na carne, vamos viver sempre isso. Por que nós vivemos isso? Porque nós plantamos. E a lei existente, que nunca pode ser apagada, é a lei da semeadura. Nós semeamos uma semente do mal e ela vai proliferar e vai superar até as plantas que não são silvestres, as boas plantas. Às vezes nós fazemos um pouquinho de ação e usamos a semente do mal e cobrimos toda a nossa ação com uma só ação. O mal prolifera muito mais do que o bem. E a nossa vida tem que ser consciente e sabendo que se nós estamos sofrendo, alguma coisa nós fizemos. A não ser que você receba de Deus antes a anunciação de que Ele está provando você. Ou não é provar, que Deus não prova ninguém, que Deus nos conhece até antes do nosso nascimento, é que Deus quer fazer de você um instrumento de vitória sobre Satanás, como aconteceu com Jó.
Um sobrinho de Jó não sabia. E às vezes nós não sabemos que Deus está nos usando como um instrumento de vitória sobre Satanás. Alguém está precisando ouvir isso que você está vivendo e permanecer normal, fiel. Eu me lembro bem que quando estava na ativa, foi necessário levar a esposa para lá para o Hospital do Galeão do Rio, e na tesouraria, os colegas diziam assim: rapaz, você está no Rio com duas crianças menores em casa, como é que você vai conseguir trabalhar? E eu não podia se ausentar, porque era uma marca de semelhança que somente eu trabalhava com ela. E até o Luizinho queria me consolar, chegar perto de mim e dizer: rapaz, a gente está preocupado, a gente pode fazer, a gente não pode fazer esse serviço, não tem como, mas você está nessa situação, você está cheio de problema. Aí eu dizia para ele: maior que meus problemas é Deus. E isso eles focalizavam, que eu não tinha mau humor, não mudava a minha maneira de trabalhar, não reclamava, caladinho que eu sempre fui trabalhando na minha. E eu fiquei pensando, claro, logo não, mas depois que a gente sai de vida, Deus estava me usando para dar testemunho a alguma pessoa que precisava. E Deus não vai fazer isso com o crente, numa situação dessa, para não trazer lições e até vida. Você não sabe, mas Deus pode, através daqui, trazer vida. Então, é isso a vida cristã. Nós sofremos às vezes sem merecer, mas sofremos pelo Evangelho, alegrai e exultai, porque o vosso galardão no céu é grande. Então, a vida cristã é uma vida de paz, uma vida de sossego, mesmo na dor, na tristeza, na agonia, na perseguição, é uma vida de paz. E é a paz do céu que supera tudo isso, a paz do céu. E Deus quer que nós vivamos assim, acima da morte, e vivemos a paz do céu. Só essa paz nos diz, nos responde o que aquela pessoa dizia a Pedro lá: eu sou menino, eu fui menino, hoje sou velho, e todo tempo soube que Cristo volta, e não voltou ainda. O mundo não pode responder isso, mas a paz do céu entende, respeita e espera. Sabe que ainda não é o tempo de Deus. Quando Deus observar que a humanidade se tornou ímpia e que ninguém mais se salva, aí Ele vem. E se Ele está permitindo, a gente se lamenta, a gente fala de muitas coisas ruins que estão acontecendo, mas o soberano é Deus. Se Deus está permitindo, quem somos nós? Devemos viver a graça do Senhor e esperar dele, e sabemos que o melhor Ele fará. Amém. Amém. A morte tem sido um grande poder sobre ela, mas quem nasceu de novo, a morte não tem nenhuma incidência sobre essa vida. A morte nunca poderia atingir a Deus, mas o seu agrilhão prendia e sufocava as pessoas. Uma outra prova: Deus criou o homem, Deus fez o homem, mostrou ao homem como ele deveria caminhar, o que ele deveria fazer, o que não deveria fazer, e o homem desobedeceu. E isso livraria a responsabilidade divina sobre o homem. Ele fez o que quis, ele fez, mas sabia que estava errado. Ele vai ter que pagar pelos seus erros. Mas o amor traz os erros das pessoas sobre nós. O amor faz com que nós assumamos a responsabilidade das pessoas que nós amamos. E a morte de Cristo nada mais foi do que responsabilidade divina sobre a humanidade. Ele criou a humanidade não para viver sob os pés de Satanás.
E era o que acontecia. Então, ela não podia atingir Deus. Deus é todo poderoso. A morte não podia atingir Deus, mas estava atingindo totalmente as pessoas que ele amava. Então isso não poderia ficar sem nenhuma solução. E Deus lutou para essa solução. E Deus já sabia o que ia ocorrer, porque era Deus. E fez a profecia lá no Éden. Porque Adão e Eva fizeram nascer a morte a pedido de Satanás, iludido por Satanás. E quando nós somos iludidos por alguém ou por algo, nós ouvimos aquela pessoa que nos iludiu. Tem muita gente sendo iludida hoje na internet, em banco, na rede social, muita gente iludida, mas é iludido porque acreditou, porque ouviu. Se você não ouvir nada de vantagem fabulosa, lucrativa, você não é enganado. Mas ouviu. O que aconteceu com Adão e Eva? Ouviu, cedeu, fez a vontade dele. Então, ele estaria para sempre na destruição e a morte teria sempre poder sobre ele. E estava vendo. Mas Deus olhou e disse: olha, a mulher acusa a serpente, o homem acusa a mulher acusa a serpente. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu sei que vai se criar uma inimizade entre vocês. Alguém disse: Deus fez criar uma inimizade. Não, Deus não fez isso. Deus sabia que ia criar-se uma inimizade. Porque o que é inimizade? Quando nós fazemos uma coisa que não presta, Deus traz prejuízo, iludido por alguém, nós ficamos com raiva de quem nos incentivou a fazer isso. Então o homem fica com raiva de Satanás e fica com remorso e fica preso. Já pensou alguém preso viver bem como um pássaro em uma gaiola? Não vive, só que Satanás é tão sutil que as pessoas não podem ver as prisões que lhe odeiam quando fazem as suas vontades. Então, Deus viu tudo isso e disse: olha, vai haver inimizade entre vocês. E eu sei que da cabeça da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso significa uma pré-história. O homem não vai ser totalmente derrotado por você, Satanás. Porque da sua semente vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. E ele, o homem, vai ter vitória sobre você. Então, tanta gente presa, vencida por Satanás, a maioria das pessoas serão vencidas por Satanás, porque quando Cristo voltar, a multidão dos perdidos é como a areia do mar. Tudo isso perdido por Satanás, quando houve a solução divina para que não acontecesse essa tragédia, mas vai acontecer porque eles não dão lugar, não aceitaram o sacrifício, o trabalho do Filho da humanidade para esmagar a cabeça de Satanás. É como nós vemos nos dias atuais, a verdade é grande vencedora, e a mentira em cima da verdade. Uma poesia foi escrita há 40 anos atrás, no meu curso de teologia. Eu escrevi uma que diz assim: o que vou deixar para que eu viva. Parece que essa poesia é autêntica, atualizada hoje. Eu dizia assim: que vou deixar para que viva, se a verdade é grande, a mentira é grande vencedora,
e que a verdade não encontra nenhuma casinha como o menino da manjedoura. Hoje nós estamos com dificuldade de vermos pessoas verdadeiras e vermos a vontade de ser elogiada, buscada pelas autoridades, pelas pessoas. Então, é nesse ponto que Satanás se aplica e age, domina as pessoas. Então, quem faz isso também além de ser escravizado por Satanás, é uma pessoa submissa à morte. E quando nós nos preocupamos com a morte, traz sobre nós remorso e angústia e preocupações. Aí a irmã passou a Bíblia diz, o salmista diz, a minha angústia é o meu Senhor. Sim, angústia de quê? Será que é angústia por medo da morte? Não, nós temos angústia e mais angústias. E principalmente, Paulo dizia que vivia angustiado e preocupado com todas as igrejas. E nós ficamos preocupados, angustiados com a vida dos nossos irmãos, que às vezes vão correndo tão bem a vida cristã que de repente param, porque as cercas da morte impediram que ele ultrapassasse o caminho da desonra, da perseguição, da tribulação, e pararam na marcha da fé. Nós temos muitas coisas que podemos ressuscitar em nós, que deixamos morrer. A geração de hoje, pouca coisa herdaram das gerações anteriores, e vão levar muita pouca coisa para as gerações sucessivas. Então, o que é que vai se esperar de um mundo desse? Onde a morte impera, onde a verdade é expulsa dos corações. O que vai esperar do mundo desse? Mais uma coisa para nós nos alegrarmos e saber que não somos daqui. Nós não fomos criados para viver num mundo desse. A nossa natureza não é natureza carnal. Agora, quem abre mão da natureza espiritual e aceita a natureza carnal, vai achar isso tudo normal. Não, isso não é nada demais. Não, isso é progresso. Não, observar essas coisas que a Bíblia diz é cafonice. São ensino de velhos, de magos. Essas pessoas já integraram-se à natureza carnal. E nessa natureza eles vão criticar tudo que pode parecer de Deus ou que vem de Deus. E a esse sim tem remorso, preocupação, porque a morte impera sobre ele. Mas quem está em Cristo não pode ter esse tipo de medo e de remorso. Nós somos escolhidos de Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida. Então, venha o que vier, venha a morte. Onde está a morte do teu agrião? Diz Paulo. E nós podemos dizer também. A morte existe, não pela vontade de Deus, mas Deus é Senhor da morte. Deus não se submete à morte. E nós somos de Deus. Somos joias preciosas de Deus. E Deus não vai permitir que o ladrão roube as suas joias. Ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas o ladrão vem tentando roubar, matar e destruir. Quando nós desfazemos da armadura da fé e nos envolvemos com os desejos da carne, então o Satanás tem poder de fazer essas ações: roubar, matar e destruir. Mas o cristão é vencedor. Até o maior terror que existe na humanidade, a morte, para ele não é nada, não assusta ele, porque ele está seguro.
ele sabe para onde vai. A pergunta da sociedade, dos intelectuais, é essa: quem sou eu? De onde eu vim e para onde vou? Essa é a pergunta. Os cristãos que começaram ontem já podem responder: quem eu sou? Filho de Deus. De onde eu vim? De Deus. Para onde eu vou? Para Deus. A resposta está aí. Então, a morte estendeu o seu poder sobre todas as pessoas, reduzindo-as ao pó. Então, cristãos que permitiram que a morte roubasse as virtudes do céu, destruísse as virtudes do céu em sua vida, se tornou pó. Voltou a ser o que era antes de aceitar Cristo. Voltou a ser o pó. A morte nunca poderia atingir a Deus, mas o seu aguilhão prendia e sufocava as pessoas, suas amadas feituras. Desde Adão, pela desobediência, fora criada a morte para coexistir e exercer o seu poder sobre as pessoas. Mas Deus é quem mais é acusado de permitir a existência da morte. Deus é quem é acusado. No outro estudo nós vamos estudar sobre Deus é a vida e por que a morte existe. Por que Deus permite que a morte exista? Já entramos em estudo afirmando que a morte dos santos é preciosa. Então, por que Deus permitiu que a morte existisse? Estamos chegando ao final da nossa escola dominical. Agradecido a Deus pela vida do pastor Manuel. Agradecido a Deus por todos os irmãos que vieram. Logo cedo. Deus dá esse culto ao nosso Deus. Deus possa nos contemplar com a bênção do céu, com saúde e sabedoria. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. A Ele nos dirige o dia todo, à noite. Em nome de Jesus, vamos estar aqui. Vamos ser água do Senhor. Vamos agradecer por esse momento e ao irmão Marcelino. Te oramos, Senhor Deus, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos alimenta e nos dá a vida. Obrigado, Senhor, por ter nos salvado na pessoa do teu Filho amado, Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, que possamos levar aqueles que precisam, Senhor, serem resgatados desta morte maldita, inimiga. Possamos, Senhor, alcançar aqueles parentes nossos que ainda não são crentes, no nome precioso de Jesus. Possamos assumir o nosso compromisso de sermos mensageiros e dizermos: eis-me aqui, Senhor, usa a cada um de nós. Te oramos agradecidos por mais um dia e te pedimos por logo mais à noite, quando estaremos mais uma vez te adorando em espírito e em verdade. Tudo isso te oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.